As empresas norte-americanas criaram mais postos de trabalho em outubro do que o previsto, um número que reforça as expectativas em relação ao relançamento da maior economia do mundo. No total foram contratados 171 mil trabalhadores, depois das 148 mil contratações que ocorreram em setembro e acima dos 125 mil previstos pelos analistas. Ainda assim, esta evolução positiva não evitou uma subida ligeira da taxa de desemprego do país, que avançou de 7,8% para 7,9% no mesmo mês. E amanhã é dia de eleições norte-americanas, é disso que falamos hoje no Conselho Consultivo com o comentador do ETV, Pedro Rodrigues. Bom dia, Pedro. Muito obrigada pela sua presença no Conselho Consultivo. Redistribuição de riqueza, aborto, pena de morte, estes são apenas alguns dos temas que dividem os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Bom, eu diria, antes de mais, bom dia, eu diria que esses temas, sobretudo os últimos dois que refere, são temas que os dividem de forma, do que diz respeito ao seu posicionamento filosófico perante a vida e perante a sociedade e perante até o papel que entendem que o Estado deve ter na decisão de algumas das decisões na vida das pessoas. E, portanto, essas são talvez questões que cavam fundo as diferenças ideológicas entre Obama e Romney, mas que, enfim, de alguma maneira, cavam fundo as diferenças culturais nos Estados Unidos da América, que é um país com diferenças culturais, filosóficas, muitíssimo intensas, muito mais até do que diferenças ideológicas e culturais que dividem, por exemplo, a Europa. Um finlandês está muito mais próximo de um português do ponto de vista cultural do que um americano do Texas está de um americano da Pensilvânia. Portanto, é preciso perceber que a América, embora uma nação, embora um país, é uma nação e um país profundamente dividido e diferente do que no que diz respeito a questões de natureza cultural, ideológica e filosófica. Portanto, de alguma maneira, essas diferenças depois também se verificam e se reforçam no candidato republicano e no candidato democrata, no Obama e Romney. Mas nesta altura acha que temos a maior democracia do mundo mais dividida do que nunca? Eu não diria que é mais dividida do que nunca. Repare, as eleições americanas são, por regra, divididas. Nós não nos vamos esquecer o que aconteceu há meia dúzia de anos com a eleição Al Gore-George W. Bush. Portanto, quer dizer, as eleições norte-americanas são sempre eleições profundamente divididas. Há 4 anos atrás sentiu-se essa divisão primeiro nas eleições primárias, como se recorda, quer no lado democrata, quer no lado republicano, e depois a caminhada de Obama para a Casa Branca não foi uma caminhada também ela pacífica, muito pelo contrário, foi um debate muito intenso, muito dividido com McCain, embora talvez menos dividido do que hoje, porque os republicanos estavam muito martirizados pela a gestão Bush nos últimos 8 anos. E, portanto, de alguma maneira, e Obama vinha catapultado pela grande dinâmica que conseguiu ganhar nas primárias, também muito beneficiado, um extraordinário debate com Hillary Clinton. E, portanto, esses dois fatores provavelmente fazem-nos esquecer hoje as divisões tradicionais que há nas eleições norte-americanas. E mesmo a eleição do presidente, ou a reeleição do presidente, normalmente nós temos a sensação de achar que, bem, como é a reeleição do presidente, como estamos habituados a ver em Portugal, a reeleição do presidente é quase nada adquirido. Na América não é assim. Há vários ex-presidentes que não foram eleitos. Isso nota-se pelas sondagens, não é? Isso nota-se pelas sondagens. Empate entre os dois candidatos. Exatamente. E na história, a história mostra que há vários presidentes que não foram reeleitos. E, portanto, é um facto histórico que agora se verifica também. Além de que é preciso perceber, e já agora recordar, que nunca nenhum presidente foi reeleito desde 1936 com a taxa de desemprego acima de 7,2%. Hoje a taxa de desemprego, como agora acabou de mostrar na sua peça, é de 7,9%. Portanto, acha que esses dados já vêm tarde para poderem beneficiar, ou melhor, há ligeiras melhorias, mas ainda assim não vão conseguir beneficiar Obama? Repare, as eleições norte-americanas são sempre muito marcadas pela economia. Esse é um ponto central, é transversal dos últimas... Já lá iremos. Mas a economia marca profundamente a decisão do eleitor quando toma a decisão de votar neste ou naquele candidato. Sobretudo, evidentemente, em situações de depressão económica, em situações de progresso económico. Há outras questões que são discutidas, em momentos como este, de depressão, de situação económica difícil, a economia é determinante. E o desemprego é, obviamente, o indicador. Mas Obama também foi para a frente do país numa altura em que rebentou a crise. Certo, mas ele assumiu os destinos da nação no momento em que a crise rebentou.
E, portanto, a eleição de Obama não é determinada pela crise, a eleição de Obama é determinada em 2008 por duas razões centrais. Não vale a pena fazer a história, mas por duas razões centrais. Primeiro, pela dinâmica de mudança que ele conseguiu imprimir. Os americanos estavam cansados dos republicanos? Estavam cansados, sobretudo, do establishment de Washington, como estão ainda cansados do establishment de Washington, como os portugueses estão cansados do establishment de Lisboa, como os europeus estão cansados do establishment de Bruxelas. Portanto, é um cansaço generalizado. E Obama introduziu a esperança na mudança, na forma de estar e na maneira de encarar os problemas. Portanto, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, evidentemente, o cansaço republicano Bush. E isso beneficiou. Ele não foi eleito por uma conjuntura económica, ele foi eleito por estas duas circunstâncias fundamentalmente. Mas a verdade é que hoje a situação americana é uma situação, do ponto de vista económico, difícil, um desemprego altíssimo, extremamente alto para aquele que é o padrão, não alto para o que é o padrão europeu, mas extremamente alto para aquele que é o padrão norte-americano. Tendo em conta o timing em que Obama toma posse, em plena crise, ou no rebentar da crise, acha que se criaram demasiadas expectativas em torno do atual presidente norte-americano? Eu julgo que Obama é vítima. Deixe-me fazer, em primeiro lugar, um ponto prévio. Apesar de ter acabado de dizer o que disse, eu acho que Obama vai ser reeleito. Ainda assim, com muita dificuldade. Vai ser uma longa noite, terça-feira. Eu digo já porque é que acho que ele vai ser eleito, mas acho que vai ser reeleito. Em todo caso, acho que Obama está evidentemente a ser vítima das expectativas altas que conduziram à sua eleição. Ou seja, Obama foi eleito em 2008 porque, como eu dizia, conseguiu transmitir à sociedade norte-americana um conjunto de sentimentos que há muita a sociedade americana não sentia. Primeiro, a de que qualquer um pode chegar à presidência. Foi o reviver do sonho americano. E isso foi determinante para que os americanos se envolvessem, se empenhassem, que acreditassem e que sentissem esperança naquele homem que era mais um homem que foi à procura, uma família que tinha ido à procura do sonho americano e que estava à beira de chegar à presidência dos Estados Unidos. Isso para os americanos é o reviver do que é de mais extraordinariamente importante para si e para a sua cultura. Portanto, esse foi o primeiro ponto. O segundo foi dizer que ia pôr tudo em causa. E isto é uma frase que, do ponto de vista da eleição, é poderosa, mas que deixa, evidentemente, a seguir a eleição, refém da expectativa criada. E a verdade é que Obama viu muita dificuldade em pôr em causa aquilo que prometeu pôr em causa. Desde logo porque o sistema norte-americano, e é bom perceber isto também, porque às vezes nós de longe fazemos um conjunto de apreciações que depois pecam por defeito. É bom perceber que o presidente norte-americano, apesar de todos dizermos que é o homem mais poderoso do mundo, tem pouco poder na definição da política legislativa norte-americana. Ele está completamente dependente do Senado do Congresso, da Câmara dos Representantes e do Senado. Ou seja, não há poder legislativo por parte do Presidente. O Presidente, para aprovar qualquer lei, tem que a fazer passar, tem iniciativa, mas tem que a fazer passar no Congresso. E, portanto, um Congresso muito dividido, que foi o que sucedeu nos últimos 4 anos, e que normalmente sucede, porque o sistema norte-americano, ainda por cima, tem eleições intercalares, de 2 em 2 anos há eleições para o Congresso, portanto há uma renovação parcial do Congresso. Com uma Câmara tão dividida, foi extremamente difícil ao Obama fazer passar algumas das reformas que ele considerava emblemáticas e importantes para o seu mandato. E, portanto, a expectativa que ele colocou de change, yes we can, e vamos mudar o establishment do Washington, não dependia só dele. Pergunta-me, porquê é que Obama coloca a fasquia tão alta? Bem, eu acho que coloca a fasquia tão alta porque era a condição para a sua eleição. Se Obama não tem colocado a fasquia tão alta, se não tem desenvolvido um discurso tão arrojado, apelando à mudança de forma tão efetiva e tão evidente, indo buscar o mais profundo os americanos têm na exploração do sentimento da esperança e da mudança e da realização do sonho americano, ele não tinha sido eleito. E, portanto, eu julgo que foi um risco necessário que correu e, evidentemente, agora está, enfim, de alguma maneira, a gerir os danos da sua eleição de 2008 e, por um lado, da forma como foi eleito, e, evidentemente, depois a crise rebentou, as circunstâncias também não foram nada favoráveis e, portanto, está hoje a viver essas dificuldades e diga-se a boa da verdade que o candidato republicano tem também sabido gerir com muita habilidade e inteligência algumas das lacunas que à partida poderia parecer que seriam os seus pontos mais frágeis. Considera que entre a América de Obama e a América de Romney a guerra é total? Há um perito da Brookings Institution que diz que esta guerra é ainda maior do que parece.
Enfim, há de facto uma divisão muito profunda entre aquele que é a visão da América do Partido Republicano hoje do que é o Partido Democrata. Vamos lá ver. Houve de facto momentos em que a política americana é muito. É muito característica e desenvolve-se numa dialética muito poderosa, porque há um conjunto de equilíbrios que estão sempre em presença. Em presença, por um lado, o primeiro equilíbrio, que é o equilíbrio republicanos-democratas, mas depois há o equilíbrio dos Estados. E os próprios representantes dos Estados, os eleitos pelos Estados que estão no Congresso, além de se baterem por aquelas que são as suas próprias divisões internas republicanas-democratas, depois têm os seus interesses próprios dos Estados. Portanto, é uma dialética permanente com interesses nem sempre convergentes e muitas vezes conflituantes. O ponto é que hoje o Partido Republicano é um partido muito mais radical do que era há uns anos atrás. O partido de Reagan não é o partido de Romney. Hoje, de facto, o Partido Republicano é um partido muito mais conservador, muito mais defensor de menos Estado. Aliás, muito inimigo menos do Estado. Estado é melhor Estado? Menos Estado pode ser melhor Estado em algumas circunstâncias, pode ser pior Estado noutras circunstâncias. Mas o Partido Republicano e Romney não defendem a máxima muito europeia do menos Estado, melhor Estado. A máxima menor Estado, melhor Estado é muito europeia, é uma coisa muito social-democrata à europeia ou muito liberal à europeia. Romney e o Partido Republicano têm uma ideia um pouco mais libertária. Portanto, a ideia de que é o cidadão que tem que tomar todas as suas decisões e o Estado tem que deixar que o cidadão viva a sua vida numa situação de total liberdade, praticamente. E, portanto, há ali até um encarar do Estado, em alguns momentos, como um entrave ou como um obstáculo ou como até um inimigo da livre iniciativa e da capacidade individual da realização dos cidadãos. E, portanto, estamos a falar de uma certa visão da relação entre o Estado e o cidadão que não tem paralelo na Europa. Gostava que olhássemos aqui para alguns dos pontos em que divergem os dois candidatos. Têm respostas muito diferentes para alguns temas. Por exemplo, Wall Street. Obama assinou a lei Dodd-Frank, criou uma agência de proteção do consumidor que obriga a banca a práticas mais transparentes e, por exemplo, nas hipotecas, nos empréstimos universitários, etc. Romney critica esta lei e, se for eleito, diz que vai acabar com parte dela. Repare, entender a posição de Obama e Romney relativamente a Wall Street exige que se entenda justamente a posição de princípio de Romney e Obama relativamente ao Estado. Romney Obama olha para o Estado, como sendo assim, olha para o Estado como um regulador, alguém que deve intervir para corrigir determinadas falhas no sistema económico, falhas no sistema social, como promotor até da promoção da igualdade de oportunidades, que é um conceito muito caro aos norte-americanos, e, portanto, entendo que o Estado deve entrar para corrigir certas situações. E, no caso da Wall Street, a posição de Obama é muito clara, o Wall Street não pode estar sozinho e, portanto, o Estado deve entrar para regular o funcionamento das relações financeiras, por um lado, dos movimentos de capitais, por outro, mas também da regulação do setor financeiro com os cidadãos. E isto é um ponto particularmente importante num Estado como o norte-americano, porque o financiamento de alguns serviços que são essenciais para os cidadãos é feito por via de financiamento bancário, como, por exemplo, o financiamento dos estudantes. Enquanto em Portugal nós temos um sistema em que o Estado apoia os jovens mais necessitados através de um sistema de bolsas, nos Estados Unidos, o financiamento das propinas nos Estados Unidos é feito fundamentalmente através das bolsas privadas, ou seja, das economias das famílias e, portanto, com recurso ao crédito, porque as propinas norte-americanas são altíssimas. E, portanto, estamos da mesma maneira que o sistema de saúde. O sistema de saúde norte-americano, como é sabido, é financiado fundamentalmente através de seguros privados, o que implica e exige, em alguns casos, o próprio recurso para fazer face a situações mais urgentes ou mais dramáticas ao recurso ao crédito bancário. E, portanto, isto para dizer que a relação entre o consumidor e o setor bancário, que é sempre uma situação crítica também na Europa, nos Estados Unidos é muitíssimo mais crítica, porque estamos a falar de situações de financiamento de serviços e bens que são essenciais para os cidadãos. E, portanto, também o que diz tem que haver uma regulação mais apertada, com regras de transparência, com uma entidade que supervisiona essas relações. O que diz Romney não.
o Estado não tem que se meter na vida dos cidadãos e os cidadãos têm que tomar as suas decisões livremente na própria forma como disciplinam as suas relações com o setor financeiro e bancário e portanto, o Estado não deve meter-se. Portanto, perceber esta posição de princípio permite depois perceber tudo o resto, designadamente no que diz respeito à postura em relação ao Wall Street. Claro que a crítica que os democratas fazem a Romney é bem ele quer proteger os seus amigos, os homens do grande capital que apoiam o Partido Republicano. Bem, eu não diria que é essa a razão que leva Romney a ter uma posição mais relaxada na regulação do Wall Street. É uma posição de princípio e uma posição filosófica na forma como olha o Estado e como encara as transações e o desenvolvimento do sistema bancário e financeiro. Há pouco o Pedro falava da saúde, é um outro dos pontos que divide os dois candidatos. Obama reforçou o sistema de saúde que segura 30 milhões de americanos pobres. Romney pretende devolver os cuidados de saúde aos Estados federais e instaurar um sistema de vouchers que permite que as pessoas vão aos hospitais que bem entendam. Mas sabe que a posição de Romney, apesar de tudo, é uma posição que tem que ser considerada como um avanço na política republicana, na posição republicana relativamente a esta matéria. Porque Romney, que aliás desenvolveu um sistema parecido quando era governador do Massachusetts, o que vem dizer é que de alguma maneira aceita que o Estado tenha uma intervenção no apoio aos cidadãos na área da saúde. Isso é um desenvolvimento e é um avanço, que eu diria é uma reação ao Obamacare e ao programa que o presidente norte-americano tentou desenvolver e de alguma maneira tentando aproximar o sistema americano de saúde do sistema europeu. Caminhando progressivamente para a universalização do sistema de saúde norte-americano, que é, ao contrário do que muita gente entende, um dos mais ineficientes do mundo. E, portanto, a ideia de que os seguros privados de saúde resolvem todos os problemas no financiamento do sistema de saúde também é uma ideia que tem que ser desmistificada, porque a verdade é que dizem os números que é um dos sistemas mais ineficientes do mundo. E, portanto... Olhamos também para a defesa. Obama cortou o orçamento do Pentágono de 4% para 3,3% do PIB e reduziu os efetivos do Exército e da Marinha. Já Romney quer voltar ao nível de despesa de 2010, o que aumenta o orçamento em 2 mil bilhões de dólares entre 2013 e 2022 e pretende anular a redução de efetivos. Eu julgo que essa é uma das questões que pode beneficiar Obama nesta reta final da campanha, porque os americanos estão muito fustigados pela política dos falcões e dos neocons republicanos dos últimos, da última governação George W. Bush, e estão muito fustigados com o problema do Iraque e do Afeganistão. E, portanto, a ideia de Obama, por um lado, na política de defesa, ter liberalizado um pouco as Forças Armadas, com a possibilidade de gays entrarem no Exército, por um lado, isso foi importante nos Estados mais progressistas, mas por outro lado, ao mesmo tempo, vir cortar o orçamento da defesa, canalizando eventualmente para outros programas federais de estímulo à economia, por um lado, mas também de apoio aos cidadãos. Isso tem sido um ponto importante na política de Obama e no discurso de Obama. Julgo eu, enfim, embora tradicionalmente os republicanos, portanto, Romney não inova desse ponto de vista, os republicanos são muitíssimo mais ciosos do seu exército e da política externa norte-americana. Há pouco começávamos este programa com os dados do desemprego. As estatísticas indicam que a economia está a começar a recuperar, mas não o suficiente, possivelmente, para compensar as vítimas da crise. Há quase 13 milhões de americanos desempregados. Isso é um número catastrófico para a América. 7,9% de desemprego é um número simpático para a Europa, ou que a Europa está habituada a enfrentar, mas para os americanos é violento. E é violento não só porque tradicionalmente não há taxas de desemprego tão altas, mas porque as políticas sociais de apoio ao desemprego não são tão efetivas na América como são na Europa. Portanto, a forma como um desempregado vive nos Estados Unidos e os desafios que enfrenta são tremendamente mais complexos que na Europa, sobretudo no momento em que a economia não está dinâmica a ponto de reabsorver rapidamente os desempregados. Porque sempre houve na América, este ponto eu julgo que é importante, sempre houve nos Estados Unidos da América muita mobilidade no emprego, até porque a lei laboral, ao contrário da lei laboral europeia, não protege propriamente a estabilidade do emprego. Portanto, há uma rotatividade
muitíssimo elevada. As pessoas mudam de emprego com muita facilidade, ou mudavam de emprego com muita facilidade, mas a economia rapidamente os reabsorvia. E, portanto, a taxa de desemprego era muitíssimo residual, porque sai de um emprego hoje na Califórnia, amanhã está na Pensilvânia a fazer uma outra coisa qualquer, ou fazer exatamente a mesma coisa, mas numa outra indústria. Portanto, havia uma rotatividade muitíssimo grande. Hoje isso não se tem verificado. Com a estagnação económica, com a depressão económica, efetivamente o tecido empresarial não tem sido capaz de absorver os desempregados. Isso coloca problemas gravíssimos. E é por isso, como eu dizia no início, que desde 36, desde Roosevelt, que nenhum presidente foi reeleito com uma taxa de desemprego superior a 7,2%. Olhamos também para os impostos. O Obama pretende taxar os mais ricos, as empresas e os ganhos com investimentos financeiros para reduzir o déficit. Romney pretende baixar impostos para todos. O Romney, eu devo dizer que o programa fiscal de Romney é interessante. Eu já agora gostava de aproveitar para dar duas notas sobre isso, que é um bom exemplo daquilo que o governo português podia olhar para o exemplo que, enfim, um ponto que Romney apontou e apresentou nesta campanha. Romney vem dizer, por exemplo, uma coisa que faz sentido, que o sistema fiscal português também padece, que é a alta complexidade ao nível das deduções. Há muita dedução fiscal, há muito benefício fiscal, há muita complexidade no sistema e, portanto, um dos grandes desafios do sistema fiscal moderno é a sua simplificação. Tentar simplificar ao máximo, não só para diminuir a despesa fiscal, a cessação da receita neste caso, mas por outro lado para adaptar melhor à vida dos cidadãos. E o que o Romney vai dizer é, em vez de ser o Estado a fixar onde é que os cidadãos podem deduzir os seus impostos, quais despesas é que são elegíveis para efeitos de dedução, deve ser o cidadão a definir essa mesma capacidade de determinar o que é elegível para a dedução. O que significa que isto teria um enorme impacto no orçamento das famílias, porque famílias com muitos filhos poderiam, por exemplo, dizer, eu quero deduzir na educação, mas, por exemplo, casais sem filhos podiam deduzir a renda da casa ou o crédito à habitação. Portanto, o Estado o que faria era a fixação de um teto máximo para a dedução e o cidadão diria, eu quero neste teto de 1.000 euros, imaginemos, ficcionemos, ou de 500 euros, eu quero deduzir despesas de educação dos meus filhos, ou eu quero deduzir a renda da casa, e isso introduziria não só simplicidade, por um lado, mas introduziria uma maior adaptabilidade do sistema fiscal aos cidadãos. Para terminar sobre o sistema fiscal, deixe-me só dizer isto. Uma das coisas que no início da campanha, aliás começou logo nas primárias, os democratas tentaram atacar Romney, foi justamente com a sua opacidade na declaração fiscal e, portanto, tentaram, através do sistema fiscal, atacar não só o caráter de Romney, mas a incapacidade de Romney de gerir o federal budget. E Romney, do meu ponto de vista, onde esteve mais feliz nesta campanha foi justamente em não só desmistificar essa ideia, como apresentar um sistema fiscal muito coerente e muito estruturado. Pedro, para terminar muito rapidamente, quais são os grandes desafios que se colocam ao próximo Presidente dos Estados Unidos? Para o próximo Presidente dos Estados Unidos tem, eu diria, dois desafios fundamentais. Primeiro, encontrar saídas para a crise. Aliás, é um desafio não só do Presidente norte-americano, do futuro, como de qualquer líder do mundo ocidental neste momento. E, portanto, tem o problema da crise e do desemprego. Mas o próximo líder norte-americano vai ter também um grande desafio, não só na forma como liderar com a Europa, e isso é um ponto central, a forma como os Estados Unidos serão capazes de liderar com a Europa, de contrariar a hegemonia chinesa no contexto comercial global, e terá um desafio necessariamente que é o da readaptação dos sistemas sociais norte-americanos, sobretudo a questão do apoio aos desempregados e o apoio no sistema de saúde. É também inevitável esta pergunta a um dia das eleições. Que balanço é que faz do mandato de Barack Obama? Bem, como eu dizia há pouco, o mandato de Barack Obama é um mandato complexo porque marcado pela crise. Mas eu diria que procurou, durante estes 4 anos, conhecidas como são todas as grandes divergências no Congresso, entre republicanos e democratas, tentou fazer desenvolver o seu programa conciliando democratas e republicanos no Congresso, com muita dificuldade, mas tentou. E eu julgo que eu, pessoalmente, não posso deixar de considerar um mandato positivo, sobretudo por ter conseguido lançar um grande debate nacional nos Estados Unidos sobre a reforma no sistema de saúde, progressivamente caminhando para a universalização do mesmo. Pedro Rodrigues, muito obrigada pela sua presença e pelos seus comentários neste Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã, dia em que vamos continuar a falar das eleições norte-americanas.